Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3 pela TV aberta. E você já sabe, você pode nos acompanhar também pelo nosso canal no YouTube. Todos os programas Câmara em Foco, que já foram ao ar, estão lá. Esse também vai estar, se você quiser rever quantas vezes for preciso. É um prazer ter o carinho da sua audiência. E hoje nós estamos recebendo aqui uma ilustre convidada, a professora Cíntia Pinheiro. Vamos conversar um pouco sobre as obras da professora e também um pouco sobre a história de vida da professora. Muito obrigado pela presença, professora. Eu quem agradeço pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, mais uma vez, né, Marlene? Exatamente. Muito bom bater esse papo com você. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar com você, professora. Bom, e a gente já começa, vamos falar um pouquinho, né? Vamos aproveitar a oportunidade, não quer demais, no nosso último programa que nós tivemos, que foi antes da pandemia, né? Já tem um tempinho. É. A gente falou um pouco sobre a sua história de vida, mas a gente queria explorar um pouquinho, queria falar um pouquinho sobre isso para deixar registrado aqui para os nossos telespectadores do Câmara em Foco, aqui na TV Câmara. Como é que começou toda a sua trajetória? Primeiro, você é uma dupla cidadania? Como é que é isso? Sim, eu me considero cidadã de duas cidades que eu amo. Eu sou taiobeirense e Montes Clarense na mesma proporção. E por que eu digo isso? Meus pais, minha família é de Taiobeiras, aqui no norte de Minas, que é uma cidade linda, uma cidade plana, agradável. Mas, assim, acreditando, com uma suspeita de que haveria uma complicação no parto, minha mãe veio para Montes Claros. Eu nasci no Hospital Pio XII, que ficava ali em frente à catedral, não sei se você se recorda. Eu queria dizer que eu também nasci lá. Ah, é? Olha aí. Só que eu digo que eu vim aqui só para nascer, né? Nasci, minha mãe voltou para lá e eu fui registrada em Taiobeiras, né? Então nasci aqui. Mas Montes Claros é uma cidade que eu escolhi para viver, eu vivo aqui desde 96, adoro esse calorão nosso, adoro a cidade, eu acho uma cidade culturalmente viva e um porte médio, né? Que me atende muito bem, eu adoro Montes Claros. Me casei aqui, tive meus filhos aqui e, enfim, vivo aqui, mas meu coração é dividido entre as duas cidades. Tá certo. Você estava falando sobre esse calorão de Montes Claros, eu acho uma coisa interessante, é que a gente, às vezes, precisa sair, né? Precisa viajar, né? Precisa de... Sim. E a gente sente falta do calorão, né? Do Verdade. famoso sol na muleira, né? A gente reclama, mas a gente gosta. Eu gosto. Adoro. Eu também gosto muito, pode ter certeza, professora. Bom, você falando que desde 1996 aqui, fala um pouco aí, então, né, da sua vida profissional pra gente. Então, eu vim para cá estudar, fiz faculdade de música, depois eu fiz uma pós-graduação em arte e educação. Eu trabalho no Conservatório Lourenço Fernandes com muita alegria, com muita honra, com muito orgulho, porque eu tenho um orgulho imenso daquele lugar. Desde 2000, então já tem 24 anos, quase 25, né, que eu estou lá. E eu trabalho desde essa época, dou aula de canto, mas atualmente eu estou trabalhando também com disciplinas curriculares, solfejo, regência, dicção, e eu estou apaixonada por essas disciplinas, amo trabalhar com isso. E é isso, então a vida toda é conservatório mesmo, assim. Agora, professora, essa paixão, né, pelas artes, né, pela arte, pela literatura, nós vamos falar disso um pouco daqui, né? Isso começou quando? Olha, desde que eu era criança, fui alfabetizada, meu pai tinha uma biblioteca muito boa em casa, eu cresci no meio dos livros, no meio dos vinis, sempre ouvindo bossa nova e né, com letras maravilhosas, até hoje eu sou muito apaixonada. E no fundo do quintal lá de casa tinha um pé de manga. E todo dia eu chegava da escola, subia nesse pé de manga, fazia minha tarefa lá, fazia minhas atividades lá e ficava declamando ali para os passarinhos. E aí meus pais falaram assim, gente, essa menina vai viver em cima desse pé de manga, pegaram uma cadeirinha de madeira e amarraram lá em cima, para eu poder ficar mais confortável. Sério? Gente. E aí eu subia lá, eu lia muito gibi, meu pai assinava várias revistinhas, então eu amo, até hoje gosto muito de gibis. Então eu subia ali para ler, para declamar, para escrever. Então desde muito cedo. E na escola ganhei vários concursos de redação, escrevia roteiro para as apresentações. Vai ter apresentação no Dia das Mães. Eu fazia um poema, fazia um roteiro, alguma coisa. Escrevia roteiro também para os teatrinhos da escola. Então foi uma coisa assim que eu não me lembro de não ter acontecido na minha vida. Foi o tempo inteiro na minha vida essa mescla, né? Cresci num ambiente muito musical, meu pai
sempre tocou violão, tenho vários músicos na família. Então essa foi a veia, né? Meus irmãos são músicos também, de muita qualidade, também trabalham no conservatório. Então, família é muito musical, muito artística. A cultura, de um modo geral, está no DNA. Está no DNA. Meu pai é um desenhista, meu pai, se você for na casa dele, assim, o muro todo tem desenho de artistas que ele gosta, de cantores, enfim. Então, é uma vida imersa nisso mesmo, na arte, na cultura, na literatura, na música. É sensacional, né? Importante dizer que a professora Cíntia Pinheiro fez música na Unimontes, né? Ela é pós-graduada em arte e educação e agora está fazendo mestrado em estudos literários. Então, toda a sua vida voltada para a arte, para a cultura. Sim, sim. A vida toda. Eu gosto muito, eu brinco, né, que eu tenho algumas habilidades, eu sou crocheteira, faço crochê, desenho, eu tenho algumas coisas. Eu sou uma alma inquieta, sabe, Nailã? Eu gosto de me aventurar, de me jogar sobre os meus sonhos, vou atrás, faço. Eu sou hiperativa, eu tenho que estar produzindo o tempo todo, então o meu estilo de vida é esse mesmo. Tá Gosto certo, demais. né? E as pessoas em volta, às vezes olham pra gente, vamos colocar um pouquinho, né? E se perguntam assim, gente, mas não para nunca, né? Não vai parar nunca. Você também tem essa sensação, né, de que as pessoas, às vezes até inconscientemente, te cobram isso, né? Não vai parar? Mas se parar, morre, gente. Eu fiquei agora de férias prêmio mesmo, já estava louca, já estava adoecendo. Falei, não dou conta de ficar muito quieta. Eu tenho uma necessidade mesmo de produzir, escrever, por exemplo. Escrever é uma coisa que eu escrevo diariamente. O dia que eu não escrevo, para mim, não existiu. Eu escrevo nem que seja um versinho, uma frase, mas eu sempre escrevo uma crônica, ou alguma coisa, eu sempre escrevo. É uma necessidade, é igual comer, comer, tomar banho, eu preciso escrever, sabe? Leio bastante também, não tanto quanto eu gostaria, porque o dia só tem 24 horas, mas leio também diariamente. Mas escrever é o que me move, assim, é uma necessidade. Importante isso, né? Bom, vamos falar ainda um pouquinho sobre essa trajetória da professora Cíntia Pinheiro. No nosso primeiro contato, a gente falou ali, foi de um material muito bonito, alusivo ao Nordeste. Vamos falar um pouquinho, vamos matar a saudade um pouquinho, né? Falar um pouquinho como é que foi aquele trabalho de pesquisa e que mostrou pra gente realmente, né? Eu me senti muito impactado, já faz quanto tempo? Nossa, já tem, nem lembro. Meu Deus mais, do assim, céu, deve né? ter uns 12 anos aí. Mais ou menos isso aí. Né? Naquela ocasião eu me senti muito impactado. Como foi fazer aquele trabalho? Porque para mim deu trabalho. Então, quando você faz com prazer, não dá trabalho. Assim, o trabalho eu acho que é reunir, né, a turma, mas deixa eu explicar para o pessoal que está em casa o que é que Narlan está falando. Desde que eu dou aula no conservatório, eu não consigo, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar restrita ao conteúdo da sala. Eu estou engessada ali, eu tenho que cumprir aquele programa, cumpro o meu programa, mas eu sempre faço algo além. Então, eu reúno meus alunos todo ano para fazer pelo menos uma apresentação. E essa apresentação que você assistiu especificamente, nós fizemos uma pesquisa só de música nordestina. Então, eu já peguei minha veia ali de escritora, fiz um roteiro que ficou lindo, né? Muito. E naquela ocasião eu contei com a parceria do professor Daniel Novaes, que é um brilhante violonista, e ele fez todos os arranjos. Contei com o apoio da professora Marina, que é atriz, e aí ela me ajudou na composição das cenas. Alunos de muito talento. Então, aí é aquela coisa muito colaborativa. A gente foi ao mercado, conseguimos peneira, gamela, tudo emprestado. E dá trabalho? Claro que dá. Verdade. Mas é tão bonito. Aí fizemos aquela apresentação lindíssima lá no Centro Cultural, mas já tem muito tempo. Foi um show de adereço. A gente foi transportado para o Nordeste, literalmente, naquela ocasião. É uma noite memorável. Mas já aconteceram outras também. Teve uma que foi Chico Buarque nas Voltas do Meu Coração, foi lindíssimo também. Foram 60 cantores no palco, alunos nossos. Teve dança, teatro. Fizemos lá no auditório da Mans. Só que eu sou péssima com data, eu já não lembro mais quando, né? O primeirinho foi música na década de 80, foi rock, enfim. Todo ano tem uma temática. Esse ano, agora que eu estou com as classes do curso técnico de coletivas, a gente está trabalhando todo ano no Dia dos Namorados.
Então, tem o Sarau dos Namorados, e cada ano a temática dos namorados. Então, este ano teve já o Sarau dos Namorados, foi lindíssimo, ano que vem vamos fazer de novo. E é isso, sempre fazendo, produzindo roteiros e musicais. Sensacional, professora, né? É redundante, né? Mas a gente tem que dar os parabéns, né? Por esse empenho tão grande, né? Esse amor, essa paixão mesmo, né? É uma paixão pela de arte. produzir isso, né? Tá muito certo. legal. Bom, agora vamos entrar na parte literária. Vamos Sim. falar de você como escritora. Bom, eu sempre escrevi desde lá do pé de manga. Minha mãe guarda um monte de coisa, cadernos meus, assim, crianças já rabiscando. Eu me lembro de ter participado de um concurso nacional, que minha mãe era funcionária dos Correios, e aí teve um concurso nacional de filhos dos seletistas. E aí eu escrevi, ganhei, né, nível nacional, essa redação, era uma redação na época, né? E, enfim, quando eu vim morar aqui, depois de casada, eu falei, eu podia publicar um livro. E foi meu primeiro livro, vou até mostrar aqui, que é o Desatados Nós. É um livro, assim, muito singelo, que reúne poemas da adolescência, que reúne coisas, assim, é um livro bem imaturo, digamos assim, mas que eu não me envergonho, não, pelo contrário, é um livro que, hoje você lê você lê os próximos, você vai falar, nossa, houve um progresso, houve uma evolução, mas tem algumas coisas bem legais, bem interessantes, então são coisas da minha, né, primeira fase, digamos assim, como escritora. E aí, depois que eu publiquei o primeiro, eu falei, não posso ficar só nesse, não. E já foram vários livros, alguns se destacam, né? São mais importantes, assim, mas estou sempre escrevendo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre aqueles que você acha que são relevantes. Os mais importantes, não é? Teve alguns trabalhos, assim, algumas publicações em antologias. Um recente, por exemplo, foi um que eu fui convidada por uma editora lá de São Paulo, isso foi agora, este ano, que era um livro de crônicas e um de poemas. E aí eu poderia enviar alguns poemas meus e algumas crônicas, e esses dois livros reúnem escritores do Brasil todo. Eles são distribuídos em algumas bibliotecas públicas lá do Nordeste e lá do Sul também. Eles fazem isso, eles têm um apoio de algumas empresas e tal. E a grande novidade, porque eu já tinha participado antes com eles, é que este ano, essa publicação que eu estou participando agora, vai para Portugal também. Olha para só. as escolas públicas de Portugal. E aí, foi muito, desculpa sair do foco aí, não, tá tranquilo. Legal que não só fui convidada, como sou capa dos dois que legal, livros, olha só. Que legal. Cíntia Pinheiro e outros autores. Um é de poemas e o outro é de crônicas. Projeto Literatura na Escola. Então, eu acho, isso para mim já é o melhor, a coroa, assim, Com né? Com certeza. Literatura na escola. E é um povo que me achou na internet. É um pessoal que eu não sei, não conheço pessoalmente, mas deu super certo. Outro trabalho que eu fiz, esse eu escrevi na pandemia, foi o livro Como Morrem as Marias, que é um livro, ele é um pouco debochado, porque, embora fale de morte, mas é um livro sobre vida, é um livro que ele fala das mulheres, suas lutas, suas dificuldades, com um pouco de humor, com um pouco de sarcasmo. Então, eu tenho aqui 60 mulheres, 60 Marias, todas morrem, todas menos uma. Então, eu vou desde, por exemplo, a Maria do sex shop, a Maria gasolina, a Maria chuteira, a Maria modelo, a Maria bandida, a Maria bailarina. Algumas são poéticas, outras são debochadas. A Maria da Zona. São contos curtinhos e como essas mulheres, né, as suas lutas diárias, assim, como que elas enfrentam a vida e como elas morrem. Porque todos nós vamos morrer, a gente tem que quebrar esse tabu de falar de morte, mas a gente vai morrer. É verdade. E algumas mortes são até engraçadas, você fala, como é que essa mulher morre assim, sabe? E foi durante a pandemia, foi um negócio que eu escrevi rápido, foi um livro muito rápido. Esse eu publiquei por conta própria. Conta própria, quando eu digo, tem algumas plataformas, né, que você faz a publicação, a autopublicação, e fiz dessa forma. O outro livro que eu acho assim, muito importante, e aí eu acho que você vai deixar para falar um pouquinho mais dele depois, que é o romance, meu primeiro romance publicado, que é o romance Piuí, que me enche de orgulho, é um livro, desculpa falar sem modéstia, mas é um livro muito bom. Sim, claro. E ele é um livro que, enfim, que me abriu as portas, muitas portas. É uma editora nacional que me acolheu, que é a editora Flive,
E me levou para a Bienal de 2022 em São Paulo, levei meu livro para lá e me abriu as portas das academias de letras de Montes Claros. Hoje eu faço parte da Academia Feminina de Letras e da Academia Montes Clarense de Letras por causa deste livro. Importante. Então tem muita coisa, né? Eu escrevo roteiro para teatro, escrevi 2 óperas, roteiro, né, dos libretos de 2 óperas, uma delas está sendo musicada agora, que é a Chica da Silva. E, enfim, produzir sempre, porque eu amo fazer isso. Não é trabalho, é alegria. Tá certo. E se fosse pra gente falar, ia ter vários programas, porque É muita coisa. É muita coisa, né? Mas já ficamos conhecendo bastante, né? Principalmente nossos telespectadores que, porventura, não conheciam o trabalho da professora, agora, com certeza, conheceu algumas das suas obras. Sim. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar do Piuí, né? E vamos falar também do Ayong. Temos aqui, inclusive, uma surpresa que a professora reservou para o nosso Câmara em Foco. Isso. Então, fique ligado. Depois do intervalo, a gente volta nesse bate-papo animado com a professora Cíntia Pinheiro, com a escritora Cíntia Pinheiro. Muito bem, estamos de volta. Nosso programa Câmara em Foco, hoje recebendo a professora e escritora Cíntia Pinheiro. Falamos no primeiro bloco um pouco da trajetória, falamos um pouco sobre as principais obras da escritora, um pouco da história de vida, enfim, bate-papo gostoso e animado. Não perca esse primeiro bloco. Agora, no nosso segundo bloco, a gente vai falar sobre 2 obras muito importantes e muito interligadas, né, professora? Sim. Então eu começo perguntando para você sobre a obra Piuí. Então, Piuí é uma obra... Assim, deixa eu falar primeiro dessa capa. Claro. Eu preciso falar dessa capa. Essa capa foi feita por um ex-aluno meu, que é artista plástico aqui de Montes Claros, que é o Arley Lopes. Vou ser sempre grata a ele, porque ele entendeu direitinho a história do Piuí, né? E fez essa capa linda. Bom, como é que surge essa história? Por que Piuí? São as perguntas que as pessoas me fazem e tal. Tem gente que não gosta que eu diga isso, fica parecendo que não é verdade, mas é a mais pura verdade. Eu sonhei com essa história. Sim. Eu sonhei com 5 crianças no Camboja e elas fugiam do pai. E eu acordei assim, o que eu sonhei foi isso, não foi nada além disso. Eu acordei e falei, gente do céu, que coisa louca, Camboja, né? Por que Camboja? Enfim, também não sei. Eu acordei e assim, me tranquei, falei, era pandemia também, eu já tinha feito as Marias e falei com meu marido, eu preciso escrever, e me tranquei e fiquei dias assim, em catarse mesmo, e aí o livro foi saindo. E eu não sabia muita coisa sobre o Camboja, aliás, não sabia nada do Camboja, né, enfim. Aí eu fui estudar Camboja, fui me aprofundar, fui ler, fui ver filme, fui tudo que eu achava do Camboja, para eu poder fazer, digamos, o recheio, não é? Fui rechear a história. E aí eu procurei uma pessoa, que eu também sou muito grata a ela, que é a doutora Mara Narciso, que é escritora também, e pedi para que ela lesse o livro e me desse um feedback honesto. Falei, pode falar o que não está legal. E a Mara foi cirúrgica. Seja minha ombudsman, procura os defeitos. Eu quero defeitos, exatamente. E Mara, ela foi assim, maravilhosa. Ela apontou assim algumas incoerências. Por exemplo, por ela ser médica, tem uma situação que eu estava descrevendo de um jeito e ela falou assim, não, peraí, isso aí é da área da neurologia, eu não vou saber te falar direitinho, mas eu acredito que não dá para... É um tiro, né? Eu acho que a bala não faria esse trajeto. Entendi. Procura um neurologista para ele te falar. Eu fui, marquei uma consulta para poder falar, né, com verossimilhança sobre aquela situação. Então, Mara foi assim, cirúrgica, ela me ajudou muito, ela pontuou algumas questões do livro, e aí eu consegui concluir de um jeito que ele ficou muito amarradinho, é uma história que ela termina, ela terminaria, digamos assim. Ficou muito amarrado, é uma história que me enche de orgulho,
É um drama. Quando as pessoas leem, elas me falam isso, nossa, mas é sofrimento demais, esses meninos sofreram muito. É uma história de superação. Eles fogem do abusador, os filhos fogem desse pai, que é um abusador, é um monstro, e elas têm alguns desencontros ali, e aí eu vou contar a história de cada uma delas. É isso, a história, não é? E aí, o que acontece? Tá muito bonitinho, muito amarrado, mas é uma história, né, como eu te falei, a história do herói, a história de alguém que apesar de todas as dificuldades, ela consegue algo para a vida dela, enfim, é uma história de superação e muito bonita. Aí, bom, tá amarrado. Agora, você está falando, sim, pode falar. Continuando aí sobre o Piuí, você está falando que tudo partiu de um sonho, né? Partiu de um sonho. Eu vou te fazer uma pergunta redundante, mas eu acho importante fazer essa pergunta. Por que o Camboja? Isso, por que o Camboja? Naquele primeiro momento, eu não entendi por que o Camboja. Por que no sonho me foi soprado que era Camboja? Isso. Naquele momento eu não sabia, mas quando eu fui ler sobre o Camboja, estudar o Camboja, eu soube do regime que eles viveram lá na década de 70, 80, aliás, né, depois, 60, final de 60 até 85. Verdade. Que foi a opressão lá do Khmer Vermelho, e tinha muito a ver com o que eu queria para o meu cenário, então deu muito certo. E era um Camboja rural, mas Piuí é uma história universal, ela podia acontecer em Montes Claros. Verdade. Ela acontece, em todos os lugares do planeta acontece, história de abuso, violência contra criança, acontece, em qualquer lugar. Mas eu não sei, nesse primeiro momento eu não sabia ainda por que eu tinha escolhido Camboja, não foi uma escolha, né, foi me dado. Mas enfim, quando eu pesquisei eu falei, é isso mesmo, eu quero esse lugar mesmo para fazer a história. E o bom de hoje a gente ter recurso de internet, você acha tudo lá, né? Então eu visitava os templos budistas em 3D na internet, certo. Eu calculava as distâncias de uma cidade para outra com o Google Maps para eu poder colocar no livro, né, a trajetória, enfim. Eu consegui fazer. Você mergulhou na realidade cambojana. Vivi o Camboja. E aí eu conheci um escritor da mesma editora minha, que é o Dinelli, que hoje é um amigo querido, e ele já tinha ido ao Camboja. Olha só. Aí eu mandei o livro para ele, falei, você vai ler e vai me falar quais são os problemas do cenário mesmo. Aí eu fiquei muito feliz quando ele falou, Cíntia, é isso. Descrito. É isso. Ipsiliteris. Tá escrito. perfeito, eu já fui, é isso mesmo e tal, e eu fiquei muito feliz, sabe? O trabalho de pesquisa foi bem feito, então, não, deu certo. Né? Então, Piuí foi isso. Acontece que tem uma situação no livro que causou muito desconforto aos leitores. Ah, mas por que esse menino morre? Por que eu não me conformo? Minha mãe, eu nunca vou te perdoar que você matou aquele menino. E aí, um amigo meu leu o livro e falou comigo assim, Cíntia, eu quero... Ele conectou um ponto a outro. Ele falou assim, eu quero entender por que esse pai abusava desses meninos. Você me explicou. Por que ele era tão ruim? E aí eu pensei naquele menino e pensei nesse pai. E aí veio o livro 2, Entendi. Que é o Ayong. Entendeu? Perfeito. Antes de a gente passar para o Ayong, os nossos leitores, os ávidos leitores, eu tenho certeza que você despertou curiosidade, né, numa imensidão de pessoas aqui. Tomara. Como fazer para adquirir o livro? Olha, tem que comprar pelo site da editora Flive. Certo. Na internet, flive.com.br, aí você procura lá Piuí e você solicita, né? Mas eu pedi agora, acabei de pedir, já foi postado, inclusive deve chegar nos próximos dias para mim, uma leva de exemplares, só que eu já vendi metade. Certo. Então eu tenho poucos, São pode poucos comprar exemplares. direto comigo também. Ok. Vamos deixar então seu contato, né, aqui escrito no nosso caractere. Nosso querido Robert vai se encarregar disso. E pode colocar no Instagram, porque eu acho que lá é um meio de me encontrar também, né? E ler algumas coisas minhas também. Com certeza. Então tá. Bom, muito bem. Então vamos para uma veia, vamos para um braço de Piuí, que é exatamente a história de um personagem. Fica à vontade para falar do livro agora. Então, como eu te falei que houve esses desencontros e tem uma pessoa lá que morre, né? E eu precisava explicar a história desse pai, desse abusador, surgiu a ideia do Ayong. Ayong é um menino que aparece na estrada, coberto de terra, e ele aparece, é a história dele.
que aconteceu com esse menino, qual é a trajetória dele, a história dele. Aí o segundo livro ele é muito mais leve, porque Piuí dói. Só que é um livro que dói, mas você não consegue largar. Entendi. Você vai lendo, você fala assim, gente, eu quero saber o que aconteceu agora. É um livro que te prende. Ayong é um livro que vai trazer muito mais da cultura do Camboja, porque esse meu amigo Laudinelli, ele me apresentou para um cambojano lá de Siem Reap, que é o Samit, que ele é guia turístico no Camboja e ele fala português. Olha só, que presente que eu ganhei. Sensacional. E o Samit, ele, embora tenhamos 10 horas de fuso, a gente conversava sempre cedinho ou sempre à noite, e ele me ajudou muito com essa nova escrita. Por exemplo, eu perguntava, Samit, como que é um casamento no Camboja? Ele ficava dias me mandando informações, porque o ritual do casamento dura 3 dias lá. Então, ele me explicou cada fase. Como é que é um velório? E ele me explicou tudo. Então, assim, o livro está muito rico de detalhes da cultura. A história é bem mais leve do que o primeiro, mas é tão apaixonante quanto. Ayong é um livro lindíssimo. E eu guardei de presente para os seus telespectadores a revelação da capa de Ayong. Antes de você falar, já tem algum tempo, né, quem acompanha a professora Cíntia Pires nas redes sociais, que você vem falando dessa confecção dessa capa, né? Sim, eu já estou divulgando que vai ser revelado em breve. Exato. Vai ser revelado hoje aqui no seu programa. Que legal. Trouxe muito obrigado. Para você, nós vamos revelar aqui. Nos sentimos extremamente privilegiados e honrados, né, de ser escolhidos por você para essa revelação. Sim. Bom, e ainda, claro, sem contar tudo, né? Você falou da leitura leve, né? Aliás, vamos falar um pouquinho da capa, ela vai aparecer aí, né? Nesse momento ela vai estar aparecendo aí, para poder chegar nessa capa, nessa representação da obra, né? Qual foi sua inspiração? Essa capa, ela é da Ju Calado, que ela é da editora Flive também, é da editora Flive mesmo. E aí, quando você manda o livro para essas editoras, você tem que preencher um briefing, né, colocando tudo que você deseja que tenha no seu livro. Então, eu procurei imagens de meninos dessa idade, de 6 anos mais ou menos, do Camboja, e coloquei os elementos que eu queria nessa capa, né, os arabescos, os entalhes que tem, porque o Camboja tem uma história de muita tristeza, de muita opressão, de um regime militar assim, rigoroso. Até hoje o Dinelli diz que quando você chega lá no aeroporto é cheio de gente armada, assim, sabe? Só que lá tem muita cultura, é muito rico e assim, os templos são maravilhosos, né? Então eu queria muito disso, eu queria esses elementos, mas eu queria esse menino sujo de terra, porque ele é a chave do livro. Ayong significa boneco no idioma Khmer. E quando esse menino é encontrado, ele parece um boneco de barro, de tão sujo que ele estava. Então por isso que o nome do livro é Ayong. Sensacional, entendeu? Né? E a capa é por isso. Sensacional, maravilhoso, com certeza, né? Bom, temos aqui a capa, a publicação do livro, professora. Isso, boa pergunta. O livro está entrando em pré-venda agora em novembro. A pré-venda ela é para o autor bater uma meta, porque assim, nossa realidade de escritores não é uma realidade muito fácil. De fato. Muitos de nós pagam para publicar e tal. Eu decidi que eu não pago mais. Não pago. Se eu achar uma editora que me banque, eu publico. Claro. Se não, eu prefiro colocar de graça na internet, porque eu acho que isso quebra muito o nosso objetivo, nosso projeto, nosso propósito de vida, que é só escrever. Eu só quero escrever. Eu não quero gastar dinheiro. Exato. Então, eu encontrei essa editora, que ela me publica, mas eu preciso bater uma meta de pré-venda. Eu vendei alguns exemplares ali. Graças a Deus, já bati a meta. Oh, que legal. Já bati a meta, mas eu quero dobrar. Lógico. Quero dobrar essa meta. Então, está entrando em pré-venda agora em novembro. Quem quiser pode me procurar. Ou pelo site da editora também você consegue comprar em pré-venda. É mais vantagem comprar comigo, por quê? Porque eu vou bancar o frete, ninguém vai pagar frete, e vou fazer o lançamento. Os livros devem chegar em janeiro para mim. Certo. Então eu devo marcar ali no comecinho de fevereiro um evento de lançamento, onde vai ter autógrafo, vai ter foto, né? E vai ser um momento assim com essas pessoas que adquirirem agora na pré-venda. Sensacional, né? Então você entra em contato com a professora Cíntia Ribeiro, exatamente. Pinheiro.
a professora Cíntia Pinheiro, exatamente para já deixar reservado, né, professora? Reserva seu exemplar, porque depois você vai ter que pagar frete para comprar no site. Então, por favor, né, não cometa isso. Não cometa esse crime. Bom, falando em crime, as pessoas já podem até, né, adquirir o Piuí para elas entenderem também a história do Ayong, né? Quem não ler Piuí, eu tive esse cuidado. Vou ler só Ayong, porque Piuí é muito pesado, é muito dramático, não dou conta de ler. Se eu ler só Ayong, eu vou entender a história? Vai. Uhum. Eu tive esse cuidado de explicar lá também a história. Mas não é a mesma experiência. Eu acho que Piuí é indispensável. É um livro que até hoje, eu recebi agora um feedback essa semana de um grupo de clube de leitura aqui de Montes Claros que leu e elas amaram. Foi projeto do livro, do projeto escrita, Leitura no Museu, do professor Márcio Jean. Uhum. Então, fui lá conversar com os leitores, foi muito legal. E esse livro foi objeto de estudo de 2, hoje, doutorandos, né? Eles eram mestrandos, que é a Iane Maíra e o Alisson Oliveira, fizeram 2 artigos científicos sobre Piuí. Um deles foi publicado numa revista internacional. Então, assim, é um livro que eu, assim, não estou falando, né? Porque claro que eu recomendo, sou suspeita, mas é um livro altamente recomendado por quem entende de literatura. Então, é importante ler Piuí antes de ler Ayong. Mas se não ler Piuí, vai entender só lendo Ayong. Então é isso. Não perca a oportunidade de ler essas 2 obras importantes, mas sempre lembrando do que a professora Cíntia Pinheiro, não posso esquecer, né, professora, falou, né? As obras são, de certa forma, independentes, mas quem quiser ler as 2, por favor, né? Vai fazer diferença, eu acho que, né, vai ser bem legal. Tá certo, então. Professora, e você não para por aqui? Tem coisa nova aí? Vai ter uma novidade, eu quero voltar aqui para contar no início do ano que vem, no primeiro semestre, não sei se é no início, né, mas no primeiro semestre vai sair obra nova aí, com uma grande editora nacional, mas por enquanto eu não posso revelar nada ainda, mas é uma obra lindíssima também. Muito bem, né, vai ser com certeza muito bom, a expectativa é boa e teremos com certeza uma novidade, muitas novidades. Professora Cíntia Pinheiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Câmara em Foco. Foi muito enriquecedor e a gente espera o seu retorno assim que possível. Eu quem agradeço pela oportunidade de estar aqui, mostrar um pouco do meu trabalho, falar de mim. Obrigada pelo convite, pela disposição de me receber sempre com tanto carinho, com tanto respeito, amizade. Muito bom estar aqui com você. Para nós, é sempre um prazer. E o programa Câmara em Foco fica por aqui. A gente se encontra próxima semana, um novo convidado aqui na nossa programação. Fique ligado e não se esqueça, né, o nosso programa Câmara em Foco estará no nosso canal do YouTube, caso você queira, né, assistir quantas vezes for preciso, na hora em que você achar melhor, vá no nosso canal do YouTube que você vai assistir lá. Muito obrigado, tchau, até a próxima semana.